Shalom, caros amigos, tudo bem? Estamos com mais um vídeo super especial e dessa vez, meu amigo, é treta mesmo. E eu quero treta com os hereges, meu irmão, não estou nem aí, entendeu? Estou nem aí, entendeu? Eu vi um monte de herege aqui no meu PV aqui, falando algumas coisas, também riscaram lá o meu, o meu chat lá, tranquilo, beleza. Sobre o Papai Noel dos hereges, isso mesmo, Papai Noel dos hereges. Quem apelidou o professor Oswaldo de Papai Noel dos hereges, eu vou dar aqui os devidos, né, os direitos autorais, foi o Fagner, meu amigo Fagner, ali. Então, o Fagner apelidou ele de Papai Noel dos hereges. Então, nós vamos refutar mais uma vez o Papai Noel dos hereges, tá bom, pessoal? Ele sempre cria a falácia argumentativa sobre academicismo, né? Sobre algumas coisas. Algumas pessoas falaram assim, mas esse professor não sabe nem se comunicar. Poxa, meu irmão, se eu não sei se comunicar, pelo amor de Deus, hein? Acho que uma das coisas que eu mais sei é isso, que eu gosto, né, de mim. Então, tá bom, vamos aprendendo. Aqui um livro, A Arte de Argumentar. Esse livro é fenomenal, pessoal. Aqui na página 38, diz assim, ó, durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo, em 1985, Jânio Quadros contou com o apoio do deputado ex-ministro Delfim Neto. Durante um comício para moradores de um bairro de periferia, Delfim terminou sua fala dizendo: a grande causa do processo inflacionário é o déficit orçamentário. Logo depois, Jânio chamou Delfim de lado e disse: Delfim, olhe para a cara daquele sujeito ali. O que você acha que ele entendeu do seu discurso? Ele não sabe o que é processo, não sabe o que é inflacionário, não sabe o que é déficit e não tem a menor ideia do que é orçamentário. Da próxima vez, diga assim: a causa da carestia é a roubalheira do governo. Então, ó, esse livro é muito bom para questões de argumento, tá bom, pessoal? Tá? Aqui o autor Antônio Soares de Abreu, tá bom? Também vou levar para minhas aulas de homilética para os meus queridos alunos, tá bom, pessoal? Vamos para o vídeo aqui do professor Oswaldo e você vai ver o tanto de incoerência. Vamos lá. Professor Oswaldo, ó. Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Bem-vindos à tenda do necromante. Vejam, nunca vivemos num período como esse. Basta você ter acesso à internet. Não precisa nem ser banda larga. E você terá acesso a quase todo o conhecimento disponível no mundo. Quase todo. Dependendo do seu estado cognitivo e as especializações que você tenha, você pode aceder ainda mais a uma quantidade ainda maior de conhecimento, porque muita coisa está em inglês. Mas dependendo do Só uma ressalva, pessoal. Muita coisa está em inglês, mas em relação às línguas semíticas, tem muita coisa também em espanhol, tá bom? Se você tem alguma dificuldade com o inglês, o espanhol vai te salvar isso aí, tá bom? Vamos lá. documento que você localiza na internet, você pode colocar no Google Tradutor e ter acesso à informação. Isso mesmo, correto. Tudo o que eu disser aqui na tenda do necromante, absolutamente tudo, você pode checar na internet. Você pode checar no Google, e você pode checar no Google Books, ou você pode checar no Google Acadêmico. O Google é o site de busca genérico, Google Books, livros, Google Books. Pode botar Google Livros também. É um site de livros digitalizados, que você pode consultar e ler parte. Aqui ele fala sobre as questões dos livros, tá? Do Google Acadêmico para buscar. Verdade. Vou adiantar um pouco.
assinando esses artigos internacionais. Bereshit, em português, Bereshit, em língua portuguesa. No Google Acadêmico, vai aparecer centenas e centenas e centenas de artigos. Para você que ainda desconhece esse material que ele está falando aqui, está citando, fazendo referência, o Google Acadêmico ele tem muitos artigos, né? Ali tem muita coisa relacionada ao academicismo, à academia, né? As referências, muito bom, tá? Vale a pena você buscar o seu material ali naquele lugar. Alguns assumirão tratar-se de uma cláusula temporal, outros não. Uns dirão que estão certos e os outros errados, e os outros dirão que estão certos e os outros errados. Então, aqui ele está dizendo que ali o texto que ele está fazendo referência é o texto de Gênesis, Bereshit Gênesis, capítulo 1, verso 1, né? Ali. Ele fala que ali é uma oração adversativa não, é uma oração temporal, né? Temporal, né? Reduzida, é isso que ele fala, né? Mas vamos assistir, vamos ver certinho se é isso mesmo. Eu, por exemplo, digo, é uma cláusula temporal, e quem diz que não é uma cláusula temporal está errado. A pessoa pode dizer a mesma coisa. Isso significa o quê? Não, honestamente, o que um ser humano dizer o outro está errado significa? O outro está errado porque a pessoa está dizendo que o outro está errado? Não. Alguém precisa lá e checar. Eventualmente, quem está errado é quem está dizendo que o outro está errado. Aí ele comete dois erros. Está errado na sua posição, está acusando o outro de estar errado quando ele que está errado. Então é uma tolice, é uma tonteria, uma bravata. Ele gosta de falar e chamar os outros de tonteria, né? De tonto. Mário Sérgio Cortella, ele fala o seguinte, perguntaram para o Cortella, religião é coisa de gente tonta? Ele falou, não é coisa de gente tonta. É que o tonto faz tudo, inclusive religião. E eu acrescento, inclusive, doutorado e Antigo Testamento. Não estou jogando direto, hein? Total bravata. Condenar o princípio da autoridade e crescer usando o princípio da autoridade. O princípio da autoridade é lixo. Não vale nada. No caso da Bíblia, pensando em Bereshit, quero mostrar uma pequena coisinha para vocês, que qualquer um de vocês pode checar. Basta ter uma Bíblia hebraica, ou uma concordância, ou um bom comentário de Gênesis. Vamos lá? Deixa eu mostrar para você. Caminhe esta milha com o necromante. Vai valer a pena. Na sua tela, encontram-se trechos das únicas 5 vezes da Bíblia, só 5 vezes, em que a palavra Bereshit ocorre. Sim, a palavra Rosh ocorre centenas de vezes, Reshit dezenas de vezes, mas Bereshit, como está em Gênesis 1, só ocorre 5 vezes. Uma em Gênesis 1 e todas as outras no livro de Jeremias. Vamos traduzir todas elas? Vejam aqui o primeiro, Jeremias 25. Então, aqui ele vai apontar, né, as questões, né, que aparecem em Jeremias 26, verso 1, né, o texto de Jeremias 27, verso 1, Jeremias 28, verso 1, Jeremias 49, 34, e o texto que nós iremos analisar posteriormente à fala do Dr. Oswaldo, né? Ele alega que ali é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Às vezes ele coloca o reduzida. Reduzida eu vou te falar por quê, né? Que ele fala que é reduzida, né? Ele fala que é reduzida por causa do criar, né? Do criou, né? Da criação. Vamos ver se cabe isso, né?
Vamos ver se cabe essa forma. Mas vamos lá mais um pouquinho, ver o doutor Oswaldo vomitando aí as bobagens. 6:1. Bereshit Mamelkut, no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Oração subordinada adverbial temporal. Vamos para Jeremias 27:1. Bereshit de novo no começo. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Oração subordinada adverbial temporal. Jeremias 28:1. Bereshit de novo. No princípio do reinado de Sedecias, rei de Judá. Oração subordinada adverbial temporal. Jeremias 49:34. Bereshit de novo. No princípio do reinado de Sedecias, rei de Judá. Oração subordinada adverbial temporal. Agora, em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio do criar, ou do criou, ou da criação de Deus dos céus e da terra, oração subordinada adverbial temporal. A Bíblia só conhece o uso temporal da cláusula Bereshit. Nenhum verso da Bíblia usa Bereshit para a oração principal. Então, Gênesis 1, como demonstrado, me parece, é uma oração subordinada adverbial temporal. Agora, alguém pode dizer-se seguidor da Bíblia e inventar que... Não é ser seguidor da Bíblia, Oswaldo Ribeiro, doutor Oswaldo, vamos respeitá-lo, ele é doutor de fato. Não é ser seguidor da Bíblia ou religioso. O que nós vamos fazer aqui é uma análise, já fizemos, né? Vamos fazer outra vez uma análise gramatical, entendeu? Vamos lá. Em Gênesis 1 não é assim. Em todos os outros versículos é. Em Gênesis 1 não. Fique à vontade. É assim que os teólogos fazem, por exemplo, com Tselem e Demut em Gênesis 1:26. Em todos os versículos da Bíblia... Em breve nós estaremos também fazendo uma reação sobre Tselem e Demut, tá? Bíblia nunca é semelhança. Sempre é estátua. Sempre é imagem em 3 dimensões. Aí eles dizem, é verdade, mas em Gênesis 1 é semelhança. Com esse tipo de estratégia, qualquer um é especialista em Bíblia. Como nós devemos operar? Partindo do pressuposto que o primeiro material que nós vamos consultar para construir a compreensão da sintaxe das palavras do hebraico é o modo como elas funcionam na Bíblia. Não é pegando autoridade de teólogo nenhum, de manual de exegese nenhum. Porque para que serve manual de exegese? Você precisa de uma boa concordância e ver como funcionam as palavras na Bíblia. Como funciona a sintaxe. Como se dá a concordância, a regência. Se você não dominar isso, com base em que você vai tagarelar as suas proposições? Com base em achismo. Eu vou te provar aqui, Oswaldo, que não é achismo, tá? Não é tagarelar, e quem tagarelou foi vossa desgracença. Autoridade. Agora, o peregrino deve decidir assim. Vá para a literatura especializada. Pegue 2 bons artigos, um que afirme que é uma cláusula temporal, outro que afirme que não. Olhe os argumentos. Pondere os argumentos. Dá trabalho, né? Dá trabalho. É melhor ver a cara de um, ver a cara do outro. Pois bem, pessoal, é muita bobagem. É muita bobagem, né, do Oswaldo. É uma bobagem sem tamanho. Agora vamos analisar o texto na íntegra, né? Aqui nós temos o texto,
aqui tem os outros textos que ele não leu, né? Ele não leu. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. E o doutor Oswaldo é massa, né, rapaz? É o primeiro doutor em Antigo Testamento, o cara é perito em hebraico, segundo ele, mas não sabe ler. Olha só, eu vou ler para ele. Bereshit, mam, le, ri, o hu, mamelhut, não é mamelkut, né? Malkut, nada disso, tá? É malhut, tá bom? Então, professor, pelo amor de Deus, lê pelo menos certo aí, ó. Né? Malkut, você leu Malkut, eu até anotei aqui, Malkut, negócio assim, ó. M, né? Esse meme aqui é uma preposição, né? Ele é usado como preposição. Aqui, ó. Malechut, Bereshit Malechut. Beleza? Aí você vai ver os critérios aqui desse texto, ó, Hayá, no mesmo texto de Jeremias 27 e também em 28, a mesma performance linguística em todos os textos, tá bom? Bereshit, ó, Malhut, não é Malkut não, tá, professor? Vai ler direitinho, tá bom? Mas vamos ao nosso caso. Então, eles se tratam da mesma coisa. Eles têm a mesma concordância morfossintática linguística, né? Beleza. Mas vamos aqui. Bereshit. Aqui nós temos a palavra Bereshit, né? No princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Esse é o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? É um dos versículos realmente mais conhecidos da Bíblia, né? Mesmo aquelas pessoas que têm um conhecimento menos rudimentar da Bíblia Sagrada, é impossível que não conheça esse texto. Então, eu vou aqui solidificar um pouquinho para vocês, parte por parte. Essa primeira parte aqui, Bereshit, é no princípio de. Isso mesmo? No princípio de. Top. Depois você tem o quê? Bará. Você tem bará. O que é bará? É o verbo bará. Criou. É um verbo, né? Vamos lá, depois a gente fala. Aqui nós temos Deus, o substantivo Deus. Depois você tem o marcador de objeto, vou botar OBJ direto, beleza? A partícula que indica que logo à frente virá o objeto direto. Depois, os céus. Novamente, aqui uma conjunção, mais uma partícula que indica objeto direto. E, por fim, a palavra tierra, ou terra, tá bom? Terra. Então, nós temos aqui Bereshit, bara, Elohim, et, hashamai, ve'et, haaretz. Se você for observar um fato curioso, no texto de Mateus, nós temos também 7 palavras. Olha aqui, aqui tem, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fato curioso, tá? Não é nada. Lá em Mateus, no hebraico, nós temos ele, né? Essas são Toldot, as gerações de Yeshua, né? Que é Jesus, Ben, filho de David, né? Davi, Ben, filho de e Abraham. Então, essas são o que acontece lá, né?
Parece que Mateus, de alguma forma, ele quer relacionar o nascimento de Jesus com a criação do mundo, entendeu? Algo que reflete na teologia da época, né? Bem expressada também nos Targumim, que são a tradução da Bíblia para o hebraico, né? Que é o Antigo Testamento em aramaico. Então, eles fazem essa conexão, né? Tanto é, se você for observar, Gênesis 1:1, no Targum Neofti, né? Fala bem assim, desde o princípio, vírgula, como sabedoria, aí, entre aspas, né, o filho primogênito de Deus, criou Deus e germinou o céu e a terra, né? Em aramaico seria eu até coloquei em outro estudo, né, sobre isso, coloquei em aramaico, Brishit bro alor, né? Esse Brishit bro alor, bro, é um substantivo que indica filho, mas é um verbo. Olha que interessante. É um substantivo que indica filho, mas também um verbo. Olha que maneiro. Mas vamos lá. Então, no aramaico, nós temos essas questões, pessoal. Mas o que significa, de fato, Bereshit? Né? O que significa Bereshit? Vamos lá. Essa palavrinha aqui, ó. Bereshit. Bereshit, a maioria das Bíblias traduzem no princípio. E esquecem desse D aqui, que é a partícula que indica posse. Né? Como assim posse, professor Leonardo? Os judeus chamam isso de semihut. 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 Os judeus chamam isso de semihut. Os gramáticos chamam de construto, tá bom? Construto. É a mesma coisa. Então, aqui, Bereshit, na verdade, deveria ser do jeito que nós colocamos aqui, ó, no princípio de. No princípio de. Entendeu, pessoal? No princípio de. Mas é raro você observar, entendeu? Em algumas Bíblias isso. A palavra Bereshit, essa palavra aqui, tá? Ela vem de uma raiz chamada Rosh. Rosh. Vou escrever. Rosh. Tá? Rosh. Que significa primeiro ou cabeça. Cabeça no sentido liderança, tá bom, pessoal? Cabeça no sentido liderança. Interessante. Dessa mesma raiz, nós temos outra palavra, entendeu? Que é Rishon, entendeu? Rishon. A palavra Rishon significa princípio. E por que razão temos a palavra Rishon? Não temos, né? Não temos a palavra Rishon aqui no lugar de Reshit, né? Não deveria ser Rishon ao invés de ser Reshit? Ó, pessoal, mais claro do que isso não tem como eu explicar não, tá? Então, aqui está Reshit e aqui é Rishon. Por quê? Porque Reshit é o estado construto de quê? De Rishon. Por isso que tem esse D de posse, construto é posse. Essa é a forma que o idioma, a gramática hebraica, usa para dar posse às coisas. No português, nós temos o D, né? Nós temos o dar e nós temos o do, que indica posse, beleza? Pessoal, indica posse, entendeu? Então, nós temos, ó, o de, mais o quê? Mais os artigos. A, o, as, os, né? Que D mais A é da, D mais O é do. Você não fala de o, de as, né? Você fala do, entendeu?
Então, ficando sempre assim. Modifica isso aí no hebraico. Geralmente, as vogais tisserê e kamates viram um shivá no estado de construção no hebraico. Exemplo disso? Aqui, ó. Geralmente, as vogais tisserê. O que é tisserê, professor? Essas duas bolinhas aqui, ó. Kamates, essa aqui, ó. Viram shivá. Então, aqui, professor, deveria ser o quê? Bareshit, o correto? Isso mesmo. Bareshit. Isso. Bareshit. Ah, estou começando a entender. Então, se você for observar, vamos destrinchar um pouquinho isso. Então, a palavra Rishon se torna Reshit, que é princípio de, no princípio de. Não é Bereshit. Está faltando a sílaba B nessa história, não é? Então, ninguém fala assim, o que significa B? A preposição B é em, com, por. Ninguém fala em princípio. Nós falamos o quê? No princípio. Esse no é o quê? É um resultado de uma contração. Contração, está falando difícil de novo, professor? Sim, é uma contração. É o em mais o artigo, em mais o artigo o, que é igual a o. Deu para entender, pessoal? Em mais a preposição em mais o artigo o é igual a no. Isso é simples, hein, pessoal? Eu estou sendo bem simples, tá? Para você entender. Mas, no hebraico, para você entender isso aqui, pessoal, você precisa saber de quê? E a preposição, no hebraico, é o quê? É o B. Vamos lá, é o B. Essa é a preposição constante, né? Constante. Essa é a preposição constante. Significa em, com ou por. Em, com ou por. Beleza? Há também o artigo na língua hebraica. Como é que é o artigo, professor Leonardo? É assim, ó. É o re mais o patá, que é igual a ra. Na contração, que é a junção das duas, há uma supressão da vogal A. Desculpa, a vogal E. E da consoante H. Então, você corta assim, ó, lateralmente. Ficando o quê? Vamos ver se dá para fazer aqui, ó. Ba. Então, ba seria no. Deu para entender isso, pessoal? Só recapitulando. No português, essa contração em, preposição em, que é o B, mais o artigo o, que é ra, é no. No hebraico, você tem que cortar a vogal E, do shivá, e o re, ficando ba somente. Então, ba é o no. Então, aqui deveria ser Bareshit. Beleza, pessoal? E quando ela é construta, é uma semi-root, o que acontece? Ela vai se tornar B. E todos nós sabemos que B é construto e tem que ter esse D, tem que ter o da e tem que ter o do, pessoal. E aí surge a problemática que muitos criam, tá bom? Que muitos criam. Poderia ser Bereshit? Poderia.
Só que a palavra melhor seria barchon, né? Barchons, dando posse. Então, o mais correto é que é no princípio de. Beleza, pessoal? No princípio de. E aí, pessoal, como ficaria? Aí você teria uma oração adverbial, temporal, não pode ser reduzida, porque eu não quero mudar esse verbo, né? Esse verbo aqui está no estado perfeito. Perfeito é a mesma coisa do estado completo, tá bom, pessoal? Completo é aquilo que já completou. Como assim, professor? Já completou. O que já completou? Somente o passado, pessoal. Entendeu? Somente o passado. Então, aqui ele está no passado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso mesmo. Céus e a terra. Beleza até aí, pessoal? Será que está dando para entender isso aí? Vamos lá, hein? Eu preciso que você entenda, tá bom? Eu preciso que você entenda o que nós estamos falando aqui nesse estudo, para você não se perder, tá bom? Não se perder no nosso estudo. Aqui nós temos um sinalzinho, tá bom? Aqui nós temos um sinalzinho. Esse sinalzinho vai indicar que aqui tem uma vírgula, tá? Que aqui tem uma vírgula. Como assim, professor? Isso mesmo, uma vírgula. Então, essa vírgula não vai ser, vai mudar totalmente essa semi-root, essa ligação. Por quê? Porque você colocando uma vírgula aqui, entendeu? Como tem na maioria das Bíblias, né? E a maioria da Bíblia coloca no princípio de, né? Você pode pegar a tradução de Edson de Faria Francisco, está no princípio de. Você aqui ele vai entrar num grau reflexivo. Esse grau reflexivo, ele dá a capacidade da palavra se tornar um superlativo. Como assim, professor? Ou seja, essa palavra, ela vai indicar assim, no princípio do princípio, no mais absoluto princípio. Isso mesmo. Ou seja, quando essa vírgula é colocada aqui, isso muda e dá mais ênfase ainda naquilo que é o propósito que nós cremos que seja para esse estudo, pessoal. Entendeu? Então, as pessoas que negam a criação, que negam que aqui é uma oração principal, essas pessoas se perdem totalmente. Por quê? Porque aqui é uma demonstração clara, objetiva, de que aqui está falando do princípio dos princípios, né? Do princípio dos princípios. Então, você pode observar que dá mais ênfase para a criação ali em Gênesis 1:1 do que propriamente a fala do Oswaldo dizendo que a criação só começou em Gênesis 1, verso 3. Então, isso aqui desqualifica totalmente. Aqui mostrando que a oração principal é, de fato, a primeira. O primeiro versículo é, sim, a oração principal. Essa vírgula vai romper com a semi-root, né? Nós não podemos colocar uma como oração reduzida, porque você teria que mudar o verbo, né? O verbo, para você mudar esse verbo, eu já expliquei isso. Você
você teria que colocar ele no princípio do criar, né? Esse criar, lembra que eu falei para você? Esse criar é o infinitivo, criar é infinitivo, toda terminação com ar, ou ir é infinitivo, né? Terminação com ando, criando, é gerúndio, né? E terminação com ado é particípio. Então, você teria que alterar também o verbo aqui, entendeu? Ou seja, alterando a Bíblia, para você colocar aqui como uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida, tá bom? Mas, de todo modo, conforme eu expliquei, pausadamente, essa aqui, ó, a vírgula vai mudar toda a estrutura dessa palavra. Então, só voltando aqui para você entender, esses textos, né, eles são claros ao afirmar uma coisa só. Se você for mais atento à língua hebraica, professor Oswaldo, seja mais atento. Os textos, eles são claros. Bereshit, Mam, Lehut, Yehoiakim, né? Jeoiakim não. Ben, Ishiahu, né? Melech, Yehudá, Hayá, Hadavar, Hazer, Me'et, Yervá, Adonai, Lemor. É a mesma coisa do de baixo, ó. Bereshit, Mamlechet, né? Mamlechet. Yehoiakim ben Yoshiahu, Melech, Yehudá, Hayá, Hadavar, Hazer, Jeremias, Me'eti, Adonai, Lemor. É a mesma coisa, professor, pelo amor de Deus. Vamos aprender a observar. Bereshit, olha que o sinal Teamim é diferente daqui, tá bom? Aqui, Bereshit, tem aqui um sinal de revia, também tem uma vírgula aqui, tá? Aqui tem uma revia também, sinal. E aqui já é outro sinal. Mamlechet, Tzadikia, desculpa, né? Zedequias, né? Sadequia, né? Sedecias, igual ele leu, não. Sedecias, não, pelo amor de Deus, pessoal. Faça um curso de hebraico, né? Não com o professor Oswaldo, né? Sedecias, não. Tisidequia, Melech, Yehudá. É a mesma coisa, meu caro professor. Vamos ver o 49, se é a mesma coisa. Asher, Hayadavar, Adonai, Yeremiahu, Hanavi, Elam, Bereshit, Malchut, Tsadiah, Melech, Yehudá, Lamor. É a mesma coisa, meu querido professor. Então, os textos que você colocou aqui, Jeremiahu 26, verso 1, Jeremiahu 27, verso 1, Jeremiahu 28, verso 1, Jeremiahu 49, 34, se tratam da mesma questão linguística morfossintática. O texto de Bereshit e Gênesis é totalmente diferente. Você falou que deveríamos analisar pela constante aparição, né, morfossintática, mas, pelo amor de Deus, professor, você não está vendo que é a mesma coisa, esses 4 textos de Jeremias? Ele usa a mesma regra. Bereshit Mahutá.
Então, pelo amor de Deus, vamos se ater mais. Eu não sei qual é o problema, né? Então, só voltando aqui, recapitulando aqui para os mal entendidos, como o sinal de T a mim indica que aqui tem uma vírgula, então vai ser no princípio de, vírgula, rompeu com a semi-root, rompeu com o construto. Então, você não pode ligar Bereshit com criar. Então, no português, como que você, para você não cometer anástrofe, você teria que traduzir como? Ó, pode ser assim, do princípio de, vírgula, Deus criou os céus e a terra. Professor, ponto final, tá? Ponto final, porque aqui vem o quê? Sof Pasuk. Sof Pasuk. Cadê? Sof Pasuk. Aqui é um silu que vai indicar um Sof Pasuk. Então, no princípio de, então, como entra nas questões reflexivas da palavra, então ele vai gerar o grau superlativo, indicando no princípio dos princípios, né? No mais princípio absoluto. Aí você coloca Deus. Ah, mas espera aí, professor, aqui está o verbo e o substantivo e o objeto direto, que é o complemento. Sim, mas no português a ordem é inversa. Primeiro é o substantivo, depois o verbo, depois o complemento, que é o objeto. Então, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Então as Bíblias que estão no princípio criou Deus estão, sim, infelizmente estão, ocorre anástrofe, que é anástrofe é a inversão da estrutura formal das orações. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha atendido aí, tá bom? Não foi para levar, apesar, né? Nós levamos um tom de brincadeira, não foi para ridicularizar ninguém, foi apenas para expor o conhecimento, né? Espero que vocês acreditem, né, que esse conhecimento seja o verdadeiro, mas se não, infelizmente, mais do que isso, né? Do jeito que eu fiz aqui, ele não fez lá, né? Então, se vocês acreditaram lá, por que não acreditar aqui? Tá bom? Pessoal, espero que Deus vos abençoe, tá bom? Modé ani lefaner melehá vekaen shehezar tabi nishmat vehemilah rabá emunaterra. Dou graças a ti, rei vive fiel, pois recolocaste a minha alma dentro de mim, tua fidelidade é grande. Lehitraot e até mais!